Lewis Hamilton voltou a vencer uma corrida na Fórmula 1 depois de muito tempo. Ele que venceu a última corrida no GP da Arábia Saudita de 2021. Segunda vitória seguida da Mercedes, mas dessa vez foi no ritmo. Semana passada o George Russell ganhou porque o Norris e o Verstappen bateram. Dessa vez, aqui em Silverstone, foi ritmo, foi estratégia, foi a pilotagem do Hamilton também que garantiram essa vitória para a Mercedes e para o piloto britânico em casa, em Silverstone. E aí eu fiz a pergunta para o Toto Wolff, porque o Hamilton está de saída, o Hamilton está indo para a Ferrari na próxima temporada e a Mercedes ainda não definiu qual vai ser o substituto do Lewis Hamilton. Então eu perguntei para o Toto Wolff, o fato de vocês estarem melhorando tanto e agora disputando vitórias, projetando já para o ano que vem, porque o ano que vem o regulamento da Fórmula 1 fica o mesmo. Isso ajuda ou isso atrapalha para vocês escolherem o piloto que vai ser o companheiro do George Russell na próxima temporada? Por que é essa pergunta? O plano A da Mercedes continua sendo o mesmo, promover o Andrea Kimi Antonelli, que é um piloto que está na Fórmula 2, tem 17 anos, ele tem grandes resultados nos testes que ele tem feito com a Mercedes, mas na temporada dele da Fórmula 2 ele não está indo muito bem, ele está numa equipe que é a Prema, que está sofrendo, que não está indo muito bem também, isso não ajuda. Nesse final de semana ele ganhou a corrida sprint, o que até o Toto Wolff falou, ajuda, fico contente que ele tenha tirado isso, né, que foi a primeira vitória dele na Fórmula 2, ele que é estreante na Fórmula 2 esse ano, e é importante essa vitória, mas seria o melhor para a Mercedes que ele estivesse arrasando na Fórmula 2 para ele ser confirmado pela equipe na próxima temporada. Porque o que estava na cabeça do Toto Wolff até uns 2 meses atrás era o seguinte, talvez o próximo ano não seja muito bom, e aí tudo bem, a gente conta com o Antonelli sem muita pressão, porque a gente não está muito bem, tem a chance de se desenvolver nesse seu primeiro ano, ele que é muito novo, e aí depois, para 2026, a história muda. Acontece que a Mercedes pode estar brigando por coisas mais importantes na próxima temporada já. Então eu perguntei para ele, isso muda um pouco a sua ideia? Ele falou, olha, vamos ter calma, a gente precisa ter calma para tomar essa decisão e vamos ver quais são as opções que existem no mercado. Do que ele está falando? Ele está falando do Carlos Sainz. Na verdade, há uns 3 meses, o plano A do Toto Wolff era outro. Era ter um piloto por uma temporada e depois colocar o Antonelli em 2026. Ele ofereceu um acordo para o Alonso falou que não, ofereceu para o Carlos Sainz falou que não, que ele tinha várias opções no mercado. Acontece que o Sainz pode estar mudando de ideia. Ele tem na frente dele um contrato com a Alpine que está pronto para ele assinar. Ele tem o namoro com a Audi ainda espera o Carlos Sainz e uma chance muito menor, acredito, no momento com a Williams. Ele estava quase fechado com a Williams, mas agora parece que a Williams não gostou muito da maneira como o Sainz estava tratando com a equipe, de quase estar fechado, depois acabar desistindo. Então, esse é o grande ponto de interrogação. A Mercedes existe uma pequena possibilidade deles esperarem para ver qual é a opção que o Sainz faz, mas o Wolff falou, vamos ter muita calma para a gente tomar essa decisão e a prioridade segue sendo o Kimi Antonelli, o Kimi que inclusive estava na foto comemorando a vitória do Lewis Hamilton. Uma outra grande dúvida que existe aqui no paddock é o que acontece na Red Bull. A Red Bull tem Verstappen sob contrato, Verstappen cada vez diminui aquela história dele poder sair da Red Bull no final dessa temporada, descontente com a queda da equipe, com as brigas internas dentro da equipe. Cada vez essa história fica um pouco mais morna, mas ganha espaço aí essa história de que o Sérgio Pérez não pode continuar, né? O que está acontecendo com o Pérez é uma diferença enorme de rendimento entre ele e o Max Verstappen, e como a Red Bull não tem mais tanta vantagem como eles tinham antigamente, até
3 meses atrás, 2 meses atrás, isso está custando caro para o Mundial de Construtores da Red Bull. A Red Bull pode ser que perca o Mundial de Construtores, continuando nessa toada aqui em Silverstone, foi a McLaren quem pontuou mais. E o que o Christian Horner e o Helmut Marko, que é o consultor da Red Bull, é quem cuida dessa parte aí dos contratos, o que eles falaram pra gente aqui em Silverstone é que o contrato do Pérez tem cláusulas de performance, que é uma coisa normal na Fórmula 1, e que essas cláusulas elas entram em vigor, por assim dizer, depois do GP da Bélgica. Então, quando a Fórmula 1 tem a pausa de verão. Então, o que acontece? Se ele não tiver atingido um certo nível de performance, aí pode ser pontuação, pode ser a pontuação em relação ao Verstappen, pode ser várias coisas, a gente não sabe exatamente qual que é o nível que ele tem que atingir. Se ele não chegar a isso, o contrato dele pode ser cancelado para esse ano ou para o ano que vem. E aí que tem muita indefinição a respeito do que acontece com essa equipe aqui com a Red Bull que vai ter um teste com o Liam Lawson, que é um personagem importante nessa história. O Liam Lawson é o piloto reserva da Red Bull no momento e ele é um piloto que correu algumas corridas no ano passado no lugar do Daniel Ricciardo na segunda metade, foi muito bem. E o Liam Lawson vai fazer um teste com o carro atual da Red Bull, o carro dessa temporada da Red Bull, aqui em Silverstone na terça-feira. Eles podem fazer um teste, são só 200 km que ele pode fazer, não é o mesmo pneu de competição, é um pneu especial de teste mesmo, mas ele vai fazer esse teste e não é por acaso, né? A Red Bull quer saber se ele tem condições de subir para o time principal ou para a RB. A RB que é a segunda equipe da Red Bull, e aí a ideia seria promover o Ricciardo para o time principal, ou no meio do ano ou no ano que vem, e colocar o Liam Lawson na RB. Muita indefinição e é impressionante que isso esteja acontecendo com a equipe que estava dominando a Fórmula 1 até pouco tempo atrás, né? Muita coisa mudou muito rapidamente e vamos ver quais são os próximos passos aí desse jogo de xadrez do mercado de pilotos. Uau!